louvamos e adoramos, e essa noite nós rendemos culto, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Marcos 4, nós vamos ler a partir do verso 21. Marcos 4, 21. Diz assim a palavra de Deus. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Podes assentar? Dou graças a Deus por essa oportunidade de, juntamente com a minha amada igreja, poder abrir as Escrituras e ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Rogo a Deus que vocês tenham sentido a presença desde o momento que vocês pisaram os pés nesse local, ou antes, né, quando vocês ainda estavam se preparando, as mulheres se arrumando ali, né, e os homens correndo para poder se vestir, para não se atrasar. E eu tenho certeza que Deus já estava conduzindo os passos de cada um para que aqui estivessem. E nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos acerca dessa mensagem que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. E o título dessa mensagem é A Igreja como Atalaia de Deus na Terra. Nós estamos falando aqui de luz, nós estamos falando aqui de uma missão importante que nos foi conferida pelo nosso Deus. E eu vou querer fazer um passeio aqui, começando no Antigo Testamento, até chegarmos na nossa igreja nos dias de hoje. E aí eu gostaria que os irmãos ficassem com as suas Bíblias sobre as pernas aí no colo, para que a gente pudesse lançar mão delas, da palavra de Deus a todo momento. Então, só contextualizando, estamos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 21, e a gente começou esse capítulo falando da parábola do semeador. Jesus Cristo proferiu essa palavra dentro de um barco, atracado ali no Mar da Galileia, que na verdade era um lago, e ali em volta os discípulos ouviam atentamente a palavra que Jesus Cristo trazia, e trazia essa palavra nesse formato, nessa forma de se comunicar que ele utilizou com muita propriedade, por diversas vezes, que é a parábola. E ele utilizou, então, uma figura agrária. Ele utilizou as sementes como sendo o quê? O Evangelho, que seria espalhado, lançado, e os diversos terrenos no qual cairia essa semente. Ele, então, explica essa parábola a partir do verso 13. E aí, a partir do 18, a gente tem aqui uma situação bem interessante sobre as sementes que caem num terreno bem específico. Olha aqui no 18, no 4 ainda, tá? Os outros, os semeadores, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. 19. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica o quê? Infrutífera. Quem ficou infrutífera? A semente que foi lançada. Essa semente ela foi sufocada por coisas que fazem parte deste tempo. Não é isso que ele traz aqui na palavra? No 18? Essas preocupações deste mundo, fascinações da riqueza e outras ambições. Então eu quero trazer para os irmãos
vamos fazer uma viagem lá para o Antigo Testamento e nós vamos entender que desde o início, Deus sempre falou à sua igreja. Deus nunca desamparou os seus. Deus sempre apontou, usou homens e mulheres ao longo da história para mostrar que a palavra, a verdade, está em Deus. E através desta palavra, dessa profecia, a profecia que foi falada lá no Antigo Testamento, ela culminou em Jesus Cristo, porque toda a palavra aponta para Cristo. E a gente vai começar então lendo em Ezequiel 33, 1, 7, para a gente entender o que é esse atalaia. Por que Deus utiliza essa figura do atalaia para mostrar para a humanidade as verdades. E aqui a gente encontra em Ezequiel 33, 1 ao 7, o seguinte texto. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Então aqui essa trombeta, ela tem uma função. Aqui não tem nenhum músico que toca trombeta não, né? Toca trompete. A trombeta, ela sempre teve uma função no meio militar. Ela servia para anunciar algo. Os toques ali definidos apontavam para algo que estava por acontecer. Nesse caso aqui, no contexto de batalha, poderia ser um ataque, poderia ser um alerta para que o povo se posicionasse na muralha, onde quer que fosse. Mas aqui, a palavra de Deus está falando a respeito de tocar uma trombeta. E essa trombeta aqui tem a função de avisar o povo. Avisar o povo o quê? Vamos lá para o 4. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então a trombeta tem a função de avisar que o perigo está por perto. A espada está rondando aquela região ali, e se essas pessoas ouvirem o toque dessa trombeta e não se atentarem para ela, se fizerem pouco caso desse toque e se colocarem em perigo, o sangue dessas pessoas recairia sobre aquela pessoa que tocou a trombeta ou aquele que avisou do perigo? Não. Vamos lá para o 5. E ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será por ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então aquele que ouve a trombeta, aquele que fica atento a esse toque, esse alerta, e ouve e dá atenção para ela, ele salva a sua vida. Olha o 6. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Então o profeta Ezequiel aqui, ele é colocado como atalaia no meio desse povo. Ele vai ser aquele que vai enxergar o perigo vindo em direção ao povo, e ele vai falar para que o responsável por tocar a trombeta execute o toque. E Deus coloca Ezequiel como essa figura. Guardem essa imagem, guardem essa figura, guardem o quão importante é esse homem que está atento, pronto para ouvir e pronto para anunciar que algo está por vir, que o perigo está próximo, que a vida daquelas pessoas, daquele povo, daquela comunidade ali está em risco, e se eles não ouvirem o que aquele atalaia tem para transmitir, eles correm risco de vida. E aí a gente vai lá para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele sofreu intensamente por ser profeta. Ele sofreu e foi perseguido, ele foi rejeitado pelos seus familiares e líderes, ele enfrentou prisões em calabouços, ele foi açoitado, foi lançado numa cisterna com lama.
Esse é o profeta Jeremias. E a gente vai ler lá em Jeremias 17, 5, 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele foi um homem levantado para profetizar para o seu povo. Ele anunciou o juízo sobre Judá. Então, Jeremias 17, 5 a 8 diz assim, ó: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só essa imagem. Percebam como é que fica muito claro esse cenário aqui descrito por Jeremias. Ele está falando, sendo porta-voz de Deus aqui, que aquele que confia, aquele ser humano, aquele homem que confia na sua própria força, está falando aqui, ó, que faz da carne mortal o seu braço, que confia no seu poder, talvez na sua força física, mas hoje a gente pode colocar também como o poderio econômico, né? Tem tantas pessoas aí que se valem por serem bem estabelecidas financeiramente, então, para elas, tudo pode. Há pessoas que se valem dos seus contatos pessoais nos tribunais, nas cortes. Então, para elas nada pode atingi-las. Para elas estão acima de qualquer outra pessoa que se coloque no caminho delas. Então, essas pessoas elas acreditam nas suas próprias forças. Ela acredita na sua própria rede de interesses. Elas acreditam nas suas próprias características, né? Seu próprio poder. E aí a gente continua no 6. Porque ele será como um arbusto, então solitário no deserto. Então, para essas pessoas, elas um dia, num futuro, talvez nem tão distante assim, elas estarão lá como plantadas, como um arbusto no meio do deserto. E essa cena é triste, porque quando a gente percebe o que acontece hoje, uma hora a casa cai para essas pessoas, não cai? Uma hora a fatura chega, não chega? E aí elas vão ficar como? Sozinhas, isoladas. Elas não tentam se segurar naqueles que um dia deram suporte ali para elas chegarem naquele ponto, mas todo mundo dá um passinho para trás e olha, agora ela está sozinha. Aí essa cena aqui fica bem clara. Elas se sentem como um arbusto, num lugar seco, numa terra salgada e inabitável. Uma terra salgada é uma terra que não tem como produzir nada, é uma terra totalmente seca, morta. E é esse sentimento que essas pessoas acabam por sentir quando isso acontece. Mas a gente tem aqui o 7. O 7, a gente vê o oposto. Porque olha lá o que diz o 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É o nosso caso, não é? Confiamos em quem? No nosso Senhor, no nosso Deus. Então nós somos benditos. E olha o que acontece conosco. Porque Ele, no caso você, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vocês viram como existe uma grande diferença entre aqueles que confiam na sua própria força, entre aqueles que acham que por si só são capazes de conquistar tudo? A diferença é grande quando a gente compara com aqueles que confiam no Senhor. E é isso que Jeremias alertava a nação de Judá. Era essa mensagem que Jeremias trazia para aquele povo. E foi por isso que Jeremias foi perseguido. E foi por isso que Jeremias sofreu. E foi por isso que ele foi preso, açoitado. A tradição diz que ele foi morto a pedradas pelo próprio povo, a quem ele anunciava essas coisas tão maravilhosas. Porque ele era um profeta no seu tempo. Ele tinha como incumbência ser um atalaia. Ele tinha como missão falar aquilo que Deus tinha para falar àquele povo. Mas não paramos por aí. Eu gostaria de trazer também aqui para a nossa conversa o profeta Elias. E ele alertou o povo acerca das distrações, das preocupações.
Enquanto Jeremias falava da apostasia, falava de corrupção, falava de injustiça social, o profeta Elias focou a sua palavra, a sua mensagem, que foi dada por Deus, para apontar todas as distrações e as preocupações que aquele povo estava envolto, enquanto deveria estar com seu foco em Deus. E lá em 1 Reis 18, 20 e 21, diz assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha o 21. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. O povo se calou. Porque esse profeta, ele anunciou isso que é muito comum hoje. As pessoas estão titubeando, as pessoas estão indo lá. O pessoal diz que são Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. E elas estão vivendo dessa forma. Domingo eu vou lá porque tem o pastor Wellington pregando, tem a Luciana ministrando louvor junto com o Williams, eu gosto muito, então domingo eu sou crente. Domingo, quando tem café da manhã na escola dominical, eu também aproveito, venho para cá e eu gosto. Domingo é legal, eu fico na igreja. Mas quando começa a segunda-feira, aí esse negócio de ser crente já não é muito legal, porque segunda-feira eu quero estar com a minha galera lá, e aí eles gostam de falar umas coisas que são indecentes, mas se eu sair do meio daquela roda ali, vai pegar mal, né? Porque eu vou parecer antissocial. Então eu fico lá, no meio daquela rodinha, e lá eles comentam como foi o final de semana, como foi que eles saíram, o que eles fizeram. Eu acho legal o que eles fizeram, eu acho bem interessante, porque eles contam as saídas, né? As coisas que eles aprontaram, né? Isso, eu sou muito sociável, então segunda-feira eu tenho que ser o cara legal no meu ambiente de trabalho. Mas eu tenho que ser o cara legal também na minha faculdade. Na minha faculdade, segunda-feira, eles gostam de sair depois da aula, então eu gosto de estar com eles. Mas aí passa a semana, tem os happy hours, no sábado eu também me divirto com o pessoal lá, que tem uma galera que eu também gosto, e eles gostam sempre de sair para poder curtir, eu estou junto, mas no domingo eu volto a ser crente. No domingo, aí sim, eu vou ver o pastor Wellington, o meu pastor. Amém? Aí você está aí. A mesma situação que o profeta Elias está acusando aquele povo. Aquele povo, eles queriam estar nesse meio aí. Quando era interessante para eles, quando eles buscavam os bens materiais, quando eles queriam estar envolvidos ali naquela cultura, naquela sociedade, eles estavam com quem? Com Baal. Quando o calo apertava, quando a coisa ficava difícil, eles iam buscar para quem? Buscar o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Yahvé, o Yeshua, a Machia. Mas o que o Elias está apontando aqui? Ele está dizendo, olha, vocês têm que parar de ficar pulando de um lado para o outro. Ou vocês estão com Deus, ou vocês estão com Baal. Não existe essa situação de adorar dois deuses, não. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo. E eles não conseguiram entender isso. Ou se entenderam, isso bateu tão forte neles, que a única coisa que eles conseguiram foi ficar calados. Eles não disseram uma só palavra. E naquele mesmo monte, no Monte Carmelo, eles viram fogo descendo. Eles viram aqueles profetas de Baal sendo queimados. E eles viram o milagre acontecendo. E Deus mostrou mais uma vez para aquele povo que o nosso Deus é Deus de verdade. Mas a gente ainda tem também o profeta Jonas. E Jonas é interessante, porque olha só, ele falou sobre outras ambições. Jonas era um profeta improvável, não é mesmo? O pastor Wellington falou há pouco tempo aqui sobre pessoas improváveis, e Jonas foi esse homem que era totalmente improvável, porque ele profetizava sem querer profetizar. Ele foi profetizar em Nínive para um povo que ele não queria que se salvasse. Esses profetas que eu falei antes, eles estavam falando para um povo que eles queriam que se salvasse, mesmo porque era o povo deles. Agora Jonas não. Jonas estava lá seguindo a vontade de Deus, cumprindo o mandamento de Deus, primeiro tentando fugir, né? Primeiro ele
Deus mandou ele para um lugar, ele falou, eu vou me mandar para lá, para o outro lado, não quero nem papo com aquele povo de Nínive, não. Mas as coisas aconteceram, e quando a gente abre o livro de Jonas, é bem pequenininho, vocês vão ler rapidinho, são 4 capítulos, vocês vão ver um livro cheio de exageros, cheio de extremos, cheio de coisas grandes, maravilhosas aqui, é uma narrativa poética, às vezes tem ironia aqui, tem muita ironia aqui no texto, é um texto maravilhoso, delicioso de se deleitar. Mas, no capítulo 3, se vocês abrirem Jonas 3, vocês vão ver, mais uma vez, a palavra de Deus vindo a Jonas. Ele diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E ele no 2, ele tinha acabado de ser vomitado pelo grande peixe, né? O versículo 10 do capítulo 2, que antecedeu essa leitura que eu fiz, está aqui, ó, o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, aqui, no capítulo 3, ele começa a sua jornada em direção àquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. E aí a gente chega aqui no 3:3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, ele cumpriu aqui o que Deus havia ordenado. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então a mensagem dele era essa, uma mensagem simples. Ele saiu gritando pela cidade que a cidade seria destruída. Em 3 dias você percorria a cidade era grande. Ele percorreu 1 e deu certo. Deu certo, sabe por quê? Olha aqui o que acontece no capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Todo mundo, então, naquela cidade se arrependeu, começou a se vestir com pano de saco, demonstrando arrependimento, demonstrando, então, se colocando numa posição de submissão a Deus. E no 6, o que diz? Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Então foi um grande jejum, foi uma grande comoção na cidade. Aquela cidade, então, se rendeu, se arrependeu dos seus feitos. E eram muitos, porque Nínive era conhecida como uma cidade de extrema maldade. O livro descreve que lá na capital do Império Assírio, Nínive, né, existia um centro, era um centro com um regime brutal, conhecido por esfolar, esquartejar, decapitar prisioneiros, além de fazerem pirâmides de crânio. Olha que legal, eles gostavam de fazer, então, pirâmides de crânio com o crânio dos adversários que haviam sido mortos por eles. Eram pessoas extremamente cruéis. E, por essa razão, Jonas não queria que eles tivessem salvação. Melhor seria para Jonas que eles fossem exterminados, que o juízo de Deus fosse sobre aquela cidade e todos fossem, então, eliminados da face da terra. Esse era o desejo do profeta. Mas o profeta, ele não fala aquilo que ele quer. O profeta fala aquilo que Deus manda. O profeta faz aquilo que Deus ordena. O profeta não é senhor das suas próprias vontades. O profeta é submisso à vontade de Deus. Ele é sensível à voz de Deus. O coração dele comunica com o Pai. E por mais que Jonas quisesse impedir que o plano de Deus se cumprisse, ele não pode. Nenhum de nós consegue impedir o plano de Deus que se cumpra. Então, olha só o que diz lá no 9. Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos.
Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles fariam e não fez. Então Deus poupou essa cidade, Deus poupou Nínive. E olha que interessante, a gente passa para o 4 agora. Aí vem Jonas, né? Dá aquela resposta. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassível, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas então acusa Deus de ser Deus. Jonas então coloca como sendo ruim os atributos que são inerentes a Deus. O nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus compassivo, o nosso Deus é um Deus tardio em irar-se, Ele é grande em misericórdia. Ele não é isso que as pessoas pintam aí, por não conhecerem quem é Deus, aquele Deus que quer destruir tudo, que quer acabar com a sua vida, que quer te eliminar dessa face, da face dessa terra. Não, esse não é o Deus verdadeiro. Esse não é o Deus que o próprio profeta Jonas anunciou, porque ele sabia muito bem quem é o Deus bondoso, quem é o Deus misericordioso, o Deus que há poucos tempo atrás havia tirado ele do ventre de um grande peixe e tinha retomado para ele a vida. Porque vocês imaginem o que é estar dentro de um local escuro, um local onde você devia estar se afogando todo o tempo, sofrendo, sem saber se ia conseguir sair dali. E Deus havia dado escape para Jonas. Ele sabia qual era a misericórdia de Deus, ele sabia o tamanho da bondade de Deus, ele sabia que ele merecia ter morrido ali, mas Deus havia poupado a vida dele, assim como poupou a vida daqueles que estavam em Nínive. A Bíblia diz que eles não sabiam diferenciar qual era a mão direita, qual era a mão esquerda. Eram pessoas totalmente ignorantes com relação ao amor de Deus. Eles não conheciam quem era Deus. Assim somos nós. Nós não temos noção, nós não temos ideia da dimensão deste amor. Porque se a gente tivesse ideia, a gente não estaria vivendo, tropeçando, caindo por aí. A gente precisa de conhecer mais quem é esse Deus. Porque quando a gente canta aqui na frente, que grande, que o Deus é um Deus de amor. A gente canta porque a gente sabe que esse Deus é um Deus que nos alcançou através da sua graça. E quando a gente entra num sistema de religiosidade, a gente pensa em não errar com medo de entristecer Deus. Sendo que a lógica não é essa. A lógica do temor que nós temos ao nosso Deus é que a gente entende que o amor dele é tão grande que a gente não quer de forma alguma se distanciar desse amor. E a gente sabe que a única coisa que distancia o homem de Deus é o pecado. Ele se coloca como uma barreira entre o homem e Deus. E a gente não quer isso, a gente não quer ter nada que nos separe desse amor. Porque Jesus Cristo já pagou um preço altíssimo para que não houvesse mais um véu que separasse lá no Santo do Santíssimo a figura do homem e Deus. Não existe mais essa separação. O que existe hoje é uma comunhão entre o homem e o seu Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, Ele sim nos garantiu essa ligação. E é isso que a gente busca. A religião é isso, a genuína religião é isso. É ligar novamente o homem a Deus. E Jesus Cristo cumpriu essa missão para que hoje nós tivéssemos essa ligação. Então esse daqui é Jonas, um profeta improvável, que não queria profetizar, não queria estar naquele lugar, mas mesmo assim Deus usou ele para que aquela nação pudesse se salvar. Então eu trouxe aqui profetas, homens de Deus, que foram instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho num passado, lá no Antigo Testamento. Mas a gente vai fazer um salto agora temporal. Nós vamos agora lá para 2 Coríntios 5:20. E nós vamos ver Paulo nos mostrando agora a nossa missão da igreja de Cristo que está nessa terra. Olha o que diz 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós.
em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Passamos agora para um novo estágio. Agora nós somos, naquele passado onde existiam os profetas para anunciar o amor de Cristo, o amor de Deus para aquelas pessoas, hoje, no nosso tempo, na nossa realidade atual, nós temos a igreja, nós temos eu, você, nosso irmão, para poder fazer esse trabalho que antes era feito por um homem levantado especificamente para aquele fim. Hoje nós cremos numa graça comum, nós cremos que cada um de nós tem essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. E como é que a gente tem essa confirmação? Olha lá o que diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De quem é essa missão? É minha, é sua, é de todos nós, é da igreja. Então a gente tem que anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz de Deus. E aí a gente vai voltar então lá em Marcos 4. Nós fizemos uma grande viagem aqui do Antigo Testamento, chegamos aqui nas Epístolas Paulinas, lemos aqui a primeira carta de Pedro e nós então voltamos para o Evangelho de Marcos. E lá diz que se alguém traz uma lamparina para que seja colocada há uma pergunta, né, de Jesus Cristo. Se alguém seria capaz de trazer uma lamparina para que fosse colocada debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama. E é interessante você trazer essa figura, porque aqui acabou a luz rapidinho, mas não chegou a apagar as luzes. Mas quando a gente olha para as luzes de emergência, se um dia acabar a energia, elas vão acender. Porque elas já acenderam uma vez e está até inclusive carregada, que está verdinho. Vocês vão perceber que as luzes de emergência, elas ficam lá em cima. Eu nunca vi o John instalar as luzes de emergência, por exemplo, embaixo daquela cadeira ali, escondida debaixo do tapete. Alguém já viu isso? Nunca. Elas estão lá em cima porque elas têm uma função. Lá em cima elas conseguem iluminar toda a igreja. E quando acabou uma vez a luz aqui, a gente percebeu que ficou bem claro, não foi? Porque essas 3 luzes desse lado e 3 luzes desse aqui, e 4 luzes desse aqui, elas servem muito bem à sua finalidade, que é iluminar a igreja, caso falte energia. E é isso que a Bíblia está mostrando aqui para a gente. É isso que a palavra de Deus está mostrando. Nós temos que ser luz. E quando a gente assume essa função de luz, nós temos que estar posicionados em um local onde nós possamos ser vistos. Vocês viram agora o astronauta que foi lá no lado escuro da Lua? Vocês viram? 4 astronautas, 3 homens e uma mulher. Um deles era cristão, não era? E aquele homem, mesmo lá, no lado escuro da Lua, ele foi luz. Ele foi uma lamparina colocada em um local que pudesse ser visto. Porque quando ele estava lá, a todo momento, ele anunciava a grandeza do Deus que ele servia, o Deus que nós servimos também, o Deus verdadeiro. Mesmo lá do lado escuro da Lua, onde não existia nenhum raio solar para poder alcançar, eles passaram 40 minutos lá atrás, né? 40 minutos sem comunicação nenhuma. 40 minutos sem ter nenhum raio solar alcançando. Mesmo lá, ele era luz para esse mundo. Mesmo lá, Deus estava usando ele para poder anunciar a palavra de Deus para quem quer que quisesse ouvir, que pudesse ouvir. Mas essa é a nossa função. Olha lá no 22. Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. A igreja, ela perde a eficácia dela, ela perde a luz dela, quando ela deixa de iluminar aquilo que estava oculto. A palavra, a lei, ela veio para trazer luz àquilo que as pessoas
achavam que era certo, e ela apontou e mostrou o que era errado. E ela trouxe novamente uma forma das pessoas identificarem o que é certo e o que é errado. Vocês já perceberam que às vezes vocês conversam com algumas pessoas e elas não têm esse discernimento? Elas acham que o jeitinho brasileiro, que é pecado, que é coisa errada, que é coisa ilícita, é normal. Elas acham que você burlar o seu imposto de renda, dá nada. A não ser que o leão me pegue aqui e eu caia na malha fina, mas depois eu ajusto, é tranquilo. Eles acham que fazer pequenas artimanhas ali para poder burlar um sistema ou outro, normal, é tranquilo. Mas a luz joga essas coisas em evidência, essas coisas que são erradas, que são feitas na parte mais obscura, elas são iluminadas. E as pessoas conseguem entender que existe o erro, que existe o pecado, que existe o mal nesses atos, nessas ações. A nossa cultura hoje, que é tida como a cultura brasileira, a cultura que prevalece hoje nas grandes cidades, é uma cultura que valoriza aquilo que é errado. E se essa cultura conseguiu se impregnar na nossa sociedade, é porque existe um povo que deveria iluminar, que deveria jogar luz a essas coisas erradas, que está apagado, que não pode ser, não tem efeito prático. Se não fosse isso, senhores, irmãos e irmãs, a nossa sociedade estaria em um outro patamar. A nossa sociedade estaria de um jeito que não tem como a gente entender hoje. Tudo está dando errado, as coisas estão caminhando para um lugar escuro, para um lugar estranho. O que era certo se tornou errado de uma maneira, numa velocidade muito grande. E a gente está aceitando isso com muita normalidade. A igreja está aceitando isso com muita normalidade. A igreja está olhando isso e assistindo tudo de camarote. Esse não é o objetivo da igreja. Jesus Cristo diz muito bem aqui, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja está ouvindo, será? A igreja está ouvindo o que a palavra de Deus está falando. A igreja está ciente da missão que nós temos, quanto igreja, nos últimos dias. Está passando, está acabando, o tempo está voando, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, o tempo está chegando, Jesus está voltando. Não vale a pena a gente negociar com o mundo, não, queridos. Não vale a pena a gente perder mais tempo, não vale a pena mais a gente ficar brincando de ser crente, brincando de ficar pulando de um lado para o outro, como o próprio Elias já anunciava lá que era errado. Não vale mais a pena, não vale, porque o tempo está se esgotando. E olha só o que diz o 24. Preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. A gente vê muito mais hipocrisia, a gente vê muito mais religiosidade do que verdadeiramente transformação pelo poder de Deus, do Espírito Santo, na vida do crente. E aí é muito fácil. Aí você fica apontando o dedo, você fica criticando, você fica defendendo seu posicionamento político com muito mais ênfase, com muito mais vontade do que você falaria do amor de Deus para essas pessoas. Aí você começa a tomar atitudes totalmente equivocadas e achando que você está certíssimo, achando que você está abafando, você está arrasando, porque você é o certão, você é o correto, você é o que faz a coisa certa. E será que é isso mesmo? Será que você não está falando só para poder você prejudicar, para poder você apontar o dedo? Ou você está falando com amor? Ou você está transmitindo o amor de Deus como Deus quer que você transmita? Mostrando qual é a graça. Trazendo luz para aquilo que está errado. Não estou falando para você deixar oculto aquilo que está errado. A mensagem de Deus é: venha como está, e você será transformado. A gente não pode deixar de falar a parte principal, porque o Evangelho é algo que Jesus Cristo já fez, é algo que está feito. Você precisa de anunciar o que Ele fez.
Mas você precisa anunciar o evangelho completo, porque a obra redentora e salvífica de Jesus Cristo implica transformação de vida. Ele te chama como você está, mas Ele te transforma. Ele limpa suas vestes, Ele te dá um novo nome, Ele escreve seu nome no livro da vida, e você é transformado, e você é santificado, e dia após dia você se parece mais com esse seu Deus, porque é isso que Ele faz. Ele purifica, Ele tira o pecado, Ele nos salva do lamaçal do pecado, e a nossa vida é transformada. Essa era a missão dos profetas. Os profetas anunciavam o juízo, anunciavam também o amor de Deus para com aquele povo. E hoje você, como atalaia, como um homem e mulher de Deus, você não pode fechar a sua boca. Você tem que estar brilhando, você tem que estar em local onde as pessoas possam enxergar que você é diferente de tudo que está nesse mundo aqui como um sistema, como normal, porque nós não nos conformamos com a maneira com que esse mundo está. Nós não nos conformamos porque esse século, esses tempos, eles estão de uma forma que não estão de acordo com o que a palavra diz para que sejamos. Mas a palavra já diz que seria assim mesmo. Nos últimos dias seria dessa forma. Mas não é porque você está nesse mundo, está olhando para o céu, está olhando para a cidade celestial, que você não tem uma missão agora. A sua missão hoje é real. Nós somos soldados de missões reais, porque a nossa missão aqui é anunciar o Evangelho, é ser luz para esse mundo, é ser sal para essa terra. A gente não pode abrir mão disso, a gente não pode negligenciar. Quando a gente faz isso, a gente está desobedecendo a Deus. A gente está deixando de ser o atalaia. O sangue dessas pessoas vai estar recaindo sobre as nossas vidas. Vocês entendem a responsabilidade que é? O sangue de pessoas que poderiam ser avisadas, poderiam ser anunciadas ali, que o perigo está vindo. Olha, isso aqui é errado, o pecado está querendo consumir, está te consumindo. Olha, isso daqui vai te levar para a perdição. Se você cala a sua boca, sendo que a sua responsabilidade é anunciar esse evangelho, é anunciar essa verdade, o sangue dessas pessoas está sendo imputado a você. É uma responsabilidade muito grande, é por isso que está dizendo aqui no 25, pois ao que tem mais será dado, ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma responsabilidade muito grande ser o portador desse evangelho, ser o portador dessa verdade, ser o portador das boas novas. Vocês têm o que há de mais valioso. Não existe dinheiro, não existe riqueza, não existe poder que compre essa verdade que você carrega em você, a verdade dessa palavra. Não existe nada que substitua, que seja mais valioso do que isso. E você tem isso dentro de você, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então você não pode de forma alguma negligenciar a sua função, a sua missão, que é propagar esse amor a quem quer que seja. Nós terminamos por aqui, mas eu vou pedir antes que você recline a sua cabeça para a gente fazer uma oração juntos. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos despertado, tem nos mostrado que nós somos atalaia nesta terra, que nós anunciamos os perigos em que esse mundo se encontra, um mundo que tem dado as costas para a verdade, um mundo que tem dado as costas para aquilo que é certo. Mas nós temos aqui nessa terra ainda uma igreja sua, uma igreja santa, uma igreja escolhida, uma igreja que o Senhor colocou para que fizesse a diferença nesses últimos dias. E nós seremos luz, Pai. A semana está começando, na segunda-feira nós estaremos nos nossos locais de trabalho, nós estaremos ocupando as nossas funções dentro dessa cidade. E essa cidade há de ser transformada, porque o Teu amor irá invadir cada coração daqueles que nos cercam, seja no meio familiar, seja no nosso local onde nós estudamos, seja no nosso ambiente de trabalho, nas academias, nos clubes, os locais onde nós frequentamos, nas praças, nas nossas ruas, a vizinhança, que todos possam conhecer que existe um Deus verdadeiro, justo e fiel, que morreu por cada um de nós, um Deus que tira o pecado do mundo. Um Deus que nos traz vida,
um Deus que nos traz paz em meio a uma sociedade do desespero, um local em que prevalece todo tipo de problemas mentais, todo tipo de problemas de ansiedade, de depressão. Nós temos a resposta, nós temos a solução, nós temos um Deus vivo, verdadeiro, que pode mudar histórias. E é isso que nós queremos, Pai, que sejamos esses atalaias, que possamos anunciar a tua verdade a todos aqueles que precisam. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.